Eu sempre soube que havia algo estranho na forma como minha mãe olhava para mim, ou talvez na forma como ela evitava olhar. O silêncio dela tinha peso, tinha forma, tinha cheiro. Meu nome só era dito quando ela precisava de algo, e mesmo assim parecia que escorregava da boca dela como se fosse uma obrigação desagradável. Cresci aprendendo a existir nos cantos, nas frestas, nos lugares onde ela não precisava tropeçar em mim. Cresci acreditando que havia algo em mim que ela enxergava como falha, mesmo antes de eu ter idade para entender o que era falhar. Eu era invisível, não porque eu queria, mas porque ela precisava que eu fosse, e por muito tempo eu aceitei isso como um destino silencioso. Até aquele dia, o dia em que o segredo que eu carregava menos o segredo que nem eu queria aceitar, finalmente veio à tona e derrubou tudo o que ela construiu, o jeito que ela me olhou naquele instante. Parecia que eu não existia, e pela primeira vez, eu olhei de volta. Eu senti meu peito queimar, como se algo estivesse tentando sair. Ainda dói lembrar do som que ela fez naquele momento. Um sopro seco, quase um soluço engolido, menos como se o mundo tivesse finalmente virado contra ela. Na época, eu ainda não sabia a verdade. Eu achava que aquilo era o fim, mas eu estava errada. Se essa história tá te tocando, respira fundo por um segundo. Agora, por favor, deixa o like. Isso mostra pra mim que você também sente que certas dores doem demais para serem carregadas sozinhas. Minha mãe nunca precisou levantar a voz para me machucar. Tudo nela era silêncio, e o silêncio sempre me machucou mais. Ela passava por mim como se eu fosse parte da mobília. Desviava do meu corpo como se encostar em mim fosse sujeira. Eu aprendi a andar leve, a respirar baixo, a não interromper nada. Eu aprendi essas coisas do jeito mais doloroso que alguém pode aprender. Minha infância teve cheiro de comida pronta na mesa, mas nunca para mim. Teve som de conversas que não me incluíam. Teve portas batendo quando eu me aproximava demais. E a frase que mais guardei foi quando a ouvi dizendo para minha tia: "Ela não tem brilho. Essa menina não nasceu para nada." Eu não devia ter ouvido aquilo. Mas uma parte de mim sabia que aquela verdade era sobre mim. Ou pelo menos foi assim que eu entendi. Eu lembro de estar na sala um dia, segurando um desenho que fiz menos, um desenho que me custou a tarde inteira, porque eu queria que ela sentisse orgulho de mim, por uma vez. Ela passou por mim, tão perto que eu pude sentir o perfume dela, mas tão longe que parecia outro planeta. Nem olhou, nem fingiu olhar. Eu ouvi meu nome, mas não da forma que eu queria. Minha irmã, ao lado dela, recebeu elogios, abraços, sorrisos, e eu virei o chão, o ar, o nada. Aquele dia começou como qualquer outro. Até ela abrir a boca, eu estava arrumando a mesa, tentando ajudar como sempre fazia. O prato escorregou da minha mão e bateu na madeira. Não quebrou. Não fez nada demais. Mas ela virou para mim com aquele olhar que sempre me desmontou e disse: "Você não serve nem para isso." A frase entrou em mim como um grito. Eu nunca reclamei, mas naquele instante, algo dentro de mim rachou. Só muito depois eu entendi o que realmente estava acontecendo, porque a verdade, menos aquela que ninguém via menos, é que minha mãe tinha medo. Medo do que eu sabia. Medo de quem eu era. Medo do que eu podia contar. Eu cresci carregando um segredo que não tinha escolhido. Um segredo que ela me obrigou a esconder. Um segredo que ela fingia que não existia. Mas ele existia e consumia tudo. Eu achava que já tinha me acostumado à dor, mas estava enganada. Na época, o mundo parecia pequeno demais para mim. Eu caminhava pela casa como se qualquer passo pudesse desencadear outra explosão silenciosa. E ela sempre soube disso. Sempre. E mesmo assim, me deixou acreditar que eu era o problema. Eu senti quando ela decidiu me apagar. E eu permiti por anos. Mas então, um dia, ela mesma criou o momento que destruiria sua máscara. Era aniversário da minha irmã. A casa cheia, a mesa parecendo um altar para a filha perfeita. Eu estava ali, num canto, invisível como sempre. Eu até tentei sair, para não parecer sombra, mas ouvi minha mãe dizendo:
alto, para todos ouvirem. Eu só tenho orgulho de uma filha. A verdade não chega com barulho, ela chega como um sussurro que te destrói. Aquele sussurro ecoou na sala inteira. Pessoas riram. Algumas fingiram não ouvir. Eu virei pó. Eu não estava pronta para ouvir aquilo. Mas ninguém perguntou se eu estava, e foi nesse ponto, menos naquele momento de absoluta pequenez, menos que eu entendi que eu não devia mais carregar o segredo dela sozinha. Quando ela me afastou na cozinha e sussurrou: "Não estraga meu dia", eu senti algo dentro de mim se levantar. Eu senti meu corpo inteiro tremer, não de medo, mas de limite. Então eu disse, baixo, mas firme: "Talvez você devesse ter pensado nisso antes de fazer o que fez." O rosto dela empalideceu. Pela primeira vez, ela teve medo de mim. Meu pai ouviu, minha tia ouviu. As pessoas na mesa ouviram quando ela, sem querer, me empurrou contra o balcão, tentando me calar. E naquela fração de segundo, o segredo inteiro se revelou no rosto dela. No desespero dela, no tremor da mão dela. E eu respirei. Meu pai perguntou o que estava acontecendo. E ela travou. Não conseguia falar, não conseguia inventar, não conseguia esconder. Eu senti o momento exato em que ela percebeu que estava perdendo tudo que sempre controlou. Então eu contei sobre as vezes que ela me deixava sozinha no quarto escuro enquanto saía com minha irmã. Contei sobre as cartas que ela escondia de mim. Contei sobre as vezes que ela dizia que eu não era filha suficiente. Contei sobre o dinheiro que era para meu material escolar e que ela gastou em outra coisa. Contei sobre as palavras que ela colocava na boca das pessoas para me diminuir. Contei sobre um episódio que ela jurou que eu ia esquecer, mas que marcou minha vida. A sala inteira ficou silenciosa. Ela tentou negar, mas minha voz, menos aquela que ela silenciou por anos, não tremia mais. Naquele instante eu entendi que não era bem-vinda na própria casa, mas que isso também não significava que eu precisava continuar ali, pequena. Minha mãe se apoiou na mesa. Chorou, não por mim, mas pelo medo de perder a reputação que tanto preservava. Minha irmã ficou surpresa. Meu pai ficou sem chão. E eu finalmente existi, pela primeira vez. Existi, doeu, mas doeu com sentido. Eu só entendi aquilo muito tempo depois, quando já era tarde demais para recuperar tudo que perdi, mas cedo o suficiente para recuperar a mim mesma. E, até hoje, existe uma parte que eu ainda não contei. Se você chegou até aqui, me promete uma coisa: não vá embora. Se inscreve no canal, porque essa história não termina aqui. E eu preciso te contar o que aconteceu depois.